Irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco nesta manhã e para todos sempre. Amém? Bom, como o André já falou, meu nome é Renato. Eu atualmente sou diácono lá na Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo. E aceitei o convite do pastor Paulo, porque, como ele disse, ele não ia estar aqui. Ele casou, ninguém imaginava. Então começamos o domingo hoje com um grande milagre. O pastor está presente em nosso meio. Mas é muito bom que ele demonstre esse compromisso com a igreja, então é algo que deve ser exaltado também através da vida dele. Eu sou casado com a Graziela, que está aqui à frente, e a minha filha Luísa, de 7 anos. Geralmente eles dizem que homens bonitos têm filhas bonitas, mas vocês acabam de ver que isso nem sempre é verdade. Eu sou uma exceção, que Deus foi muito misericordioso comigo. Então, essa é a minha família, que tem me acompanhado, minha esposa que sempre me apoia em tudo quanto eu quero fazer, que dialoga esta e exorta também quando precisa, e dizer que esse, Laís, vai ser o seu grande papel. Quando o Paulo estiver fazendo algo que de repente não esteja glorificando ao Senhor, você olha, lembra, você é um servo de Deus. Então esse é o seu grande papel, e Paulo, o seu grande papel, amar a Laís como Cristo amou a igreja. Bom, dito isso, eu quero orar com vocês, antes da gente iniciar. Peço que vocês fechem os seus olhos, abaixem sua cabeça. Santo Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, por tão grande misericórdia. Obrigado, Senhor, por este domingo, pela possibilidade de nos reunirmos em Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor pela obra de Cristo Jesus, que possibilitou que agora nós estivéssemos aqui, crendo no Teu Filho, chamando o Senhor de Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e cultos e revelou a nós, pequeninos. Que o Senhor fale através de mim esta manhã, e que aqueles, Pai, que estiverem longe de Ti sejam alcançados, que aqueles que estão desanimados sejam exortados, e que aqueles, Senhor, que já possuem grande fé e confiança em Ti, que essa fé e confiança aumente cada vez mais para a glória e honra de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, eu fiquei muito feliz quando eu soube que esta igreja aqui estava estudando o credo apostólico. E eu vou explicar por quê. Talvez vocês não saibam, mas vocês estão se diferenciando de muitas igrejas por aí que não creem em documentos históricos da igreja. É um grupo de pessoas que é conhecido como Nuda Escritura. Eles creem no Nuda Escritura. O Nuda Escritura é aquele que diz que somente a Bíblia é necessária para o nosso entendimento. Parece bíblico, né? Mas ele é diferente do só da Escritura, porque o Nuda Escritura não aceita absolutamente nada que seja fora das Escrituras, mesmo que esses documentos sejam representativos e fundamentados na palavra de Deus. Os mais radicais disso, eles vão crer que nem mesmo um veterinário que fala sobre a anatomia de um cachorro pode ser considerado verdade, porque a Bíblia não cita nada sobre a anatomia de cães. É um pouco absurda essa ideia. E aí muitos ainda vão dizer assim, olha, essas ciências acadêmicas não podem ser estudadas, como por exemplo a medicina, por exemplo a questão do direito, a contabilidade. Pode ser que essas coisas sejam um pouco chatas sim de ser estudadas, mas não são pecaminosas. E elas são também meio de graça de Deus para que a gente aprenda justamente a conviver e a estar diante da criação dele. Deus criou todas as coisas e essas ciências são importantes sim. Nós glorificamos a Deus estudando essas coisas e fazendo os nossos trabalhos cotidianos. Então o Nuda Escritura ela impede isso. Já o só da Escritura, que é aquilo que nós cremos, ele vai dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é infalível, que a Bíblia é suficiente. E ela é realmente todas essas coisas naquilo que ela se propõe a fazer. A Bíblia revela o Senhor nosso Deus como Criador e Pai. Revela o Senhor Jesus Cristo como Filho enviado para morrer na cruz. A Bíblia revela sobre o Espírito Santo que aplica em nós a salvação em Cristo Jesus e nos santifica. E nessas coisas a Bíblia é inerrante, infalível e ela é suficiente. Mas isso não significa que, por exemplo, a gente possa estudar algo fora das Escrituras e isso ser realmente bom, agradável a Deus. Nós podemos ser bons contadores, nós podemos ser bons advogados, nós podemos ser bons médicos, mesmo que essas coisas não estejam descritas exatamente na Bíblia.
Porém, a Bíblia, ela conta a história de Deus. A Bíblia não está aqui para contar a nossa história, mas é a história de como Deus criou todas as coisas e como Ele providenciou redenção em Cristo Jesus. E dizendo isso, de forma mais aprofundada, eu quero ler com vocês hoje o texto de Atos, capítulo 1. Peço que vocês abram o livro de Atos, capítulo 1. De Atos capítulo 1, nós vemos o texto que a gente vai ler hoje. Uma coisa importante da gente saber é que a história da igreja, o cristianismo não começou na nossa geração. Ela não começou quando o Renato nasceu, quando o Paulo nasceu. A história do cristianismo ela existe há mais de 2000 anos. E a gente rejeitar documentos históricos criados por santos homens de Deus é um motivo, revela um orgulho nosso. Nós não podemos ser orgulhosos e soberbos. Muitos santos homens de Deus perseveraram e combateram heresias durante toda essa história da igreja. E no texto que vocês estão estudando sobre o credo apostólico, que ele inicia dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje a gente subiu ao céu. E é sobre essa subida de Jesus aos céus que nós vamos aprender hoje. Então lá em Atos capítulo 1, os versículos de 1 a 11, nós vamos ler toda essa passagem, e lá diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Versículo 10: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então nós chegamos agora nesse trecho que fala sobre a subida de Jesus ao céu. Essa doutrina do cristianismo é conhecida como a ascensão de Cristo. E a ascensão de Cristo é o último ato ministerial de Jesus. Para contextualizar um pouco aqui, o livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho. E tanto no início do Evangelho de Lucas, quanto no início do livro de Atos, Lucas está endereçando isso a Teófilo, justamente para contar as coisas que tinham acontecido. No Evangelho de Lucas, ele vai contar a Teófilo como foi o nascimento de Jesus, a sua vida, a sua morte e ressurreição. Já no livro de Atos, o propósito é revelar o que Jesus fez depois que ressuscitou e como a igreja se formou após a descida do Espírito Santo. E algumas coisas a gente já vê aqui no texto de Atos, onde a gente claramente observa que Jesus, depois de ressurreto, ele passa 40 dias com os seus discípulos. 40 dias ensinando eles as coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus estava ali preparando eles para algo que ia acontecer.
E uma das instruções que ele diz é: não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, porque descerá sobre vós o Espírito Santo. Essa é uma das ordens diretas que Jesus dá para eles. E depois de Jesus dizer todas essas coisas e pedir que eles permaneçam em Jerusalém, eles têm uma pergunta a fazer. E antes de entrar nessa pergunta, vamos contextualizar o que os discípulos já sabiam a respeito de Jesus. Eles sabiam que Jesus havia nascido de forma virginal, sabiam que Jesus havia vencido Satanás no deserto, sabiam que Jesus era o Messias prometido, que ele tinha realizado incontáveis milagres, que Jesus foi morto através da crucificação e ressuscitou depois de 3 dias. E diante de todo esse cenário e sabido de todas essas informações, é então que eles falam: Jesus, eu quero fazer uma pergunta. E é curioso saber agora que pergunta será que eles fariam depois de todas essas coisas. Talvez a nossa principal postura nessa situação seria permanecer em silêncio e apenas ouvir o que aquele Deus encarnado tinha a nos dizer. Mas eles tinham uma pergunta séria para ser feita. E eles dizem: Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? E essa pergunta deles revela muito da teologia que eles tinham. Porque eles ainda, apesar de tudo que tinha acontecido após a própria ressurreição de Jesus, eles ainda criam que o Messias seria um líder militar. Eles ainda achavam que o Messias seria como Davi, que através da espada livraria Israel físico da opressão dos romanos. Era mais ou menos como se Jesus fosse um líder político deles e eles queriam saber quando que isso iria acontecer. Jesus não deixa eles sem resposta. Jesus chega diante deles e diz: olha, isso não vos compete saber. Não vos compete saber tempos ou épocas. É como se Jesus no popular dissesse: isso não é da sua conta. Isso não interessa para vocês. Vocês estão se preocupando com as coisas erradas. Vocês deveriam, na verdade, se preocupar com a responsabilidade que vocês terão em testemunhar sobre mim. Porque é o que Jesus disse para eles anteriormente: fiquem em Jerusalém, porque descerá sobre vocês o Espírito Santo. E quando isso acontecer, vocês deverão testemunhar sobre mim até os confins da terra. Jesus já tinha dado a resposta para eles, e ainda assim eles estavam pensando sobre Jesus, o Messias, líder militar. E quando a gente olha para esse tipo de pergunta dos discípulos, a gente pode ser tentado a cair no erro e dizer: poxa, mas como eles são tolos, por que eles vão perguntar isso para Jesus? Parece que não conhecem, parece que não acompanhou que Jesus é o Deus encarnado, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas irmãos, quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes as nossas preocupações não estão ligadas ao avanço do reino de Deus, não está ligada em testemunhar sobre Cristo, não está ligada em glorificar ao Senhor que nos salvou. Mas as nossas preocupações geralmente são: o que eu vou fazer com o dinheiro que está acabando? O que eu vou fazer com o emprego que eu ainda não consegui? O que eu vou fazer com a faculdade que eu ainda não terminei? Talvez você seja solteiro e fique pensando: eu ainda não arrumei uma esposa. Ou você, mulher, fique pensando: eu ainda não arrumei um marido. E percebam que todas essas preocupações são preocupações legítimas. Nenhuma dessas preocupações são pecaminosas. Não é isso que eu estou falando. Mas quando isso vira prioridade na sua vida, em detrimento da glória de Deus, aí isso sim se torna pecaminoso. É como se Jesus dissesse para nós hoje: não vos compete saber como isso vai acontecer. Mas Jesus dizia: não vos compete saber. Mas Jesus, eu ainda tenho uma doença que não foi curada. Isso não vos compete saber. Mas Jesus, eu estou sofrendo um luto. Eu passei por um luto recente. Como que vai ser a partir de agora? Não vos compete saber como isso será. Eu vou voltar nisso mais para frente também. Mas Jesus, de maneira clara, ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, ele diz: se preocupe com o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Recentemente eu ouvi uma frase de um irmão lá da igreja, que ele disse assim: aquilo que você não tem capacidade para resolver não deve ocupar a sua mente. Isso é tão verdade, irmãos. O que a gente não tem capacidade para resolver
não deve ocupar a nossa mente. E perceba que eu não estou dizendo que nós devemos ser negligentes com as atividades que temos que fazer. Mas chegam certos pontos da vida que não tem mais o que fazer. Que é simplesmente dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu já não posso mais. Eu preciso que o Senhor me ajude. Na sequência do texto, a gente vê que Jesus, então, ele começa a ser elevado aos céus e desaparece à vista de todos. É um evento público, onde havia testemunhas oculares daquilo que estava acontecendo. Não é uma figura de linguagem, não é uma figura poética. É como se Jesus tivesse sido... Não, ele, de fato, conforme é relatado aqui em Atos, Lucas relata que ele foi elevado aos céus, uma nuvem cobriu e ele desapareceu à vista de todos. De forma prática, o André até leu o texto recentemente, Jesus tinha dito para os discípulos algo assim: não se preocupem, não se turbe o coração, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Vocês conseguem perceber a importância dessa afirmação e a consequência dessa afirmação? Que Jesus, ele de fato afirmou essas coisas. Os discípulos não ouviram errado, dessa vez eles não estavam interpretando errado, eles ouviram exatamente isso e entenderam exatamente isso. Mas Jesus é levado nas alturas e desaparece da vista de todos. Peraí, mas ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Onde está Jesus? Para onde ele foi? Jesus mentiu para nós? Ele falou que estaria conosco e ele simplesmente desapareceu? Por que ele fez isso? Por que isso teve que acontecer? E novamente, a gente pode até dizer que os discípulos, ao questionar dessa forma, ao pensar dessa forma, podem estar errados. Mas nós fazemos isso. Quando as tribulações vêm, quando as aflições vêm em nossas vidas, a gente tem a utopia muitas vezes de falar assim: não, se acontecer qualquer coisa na minha vida, eu direi como Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas na maioria das vezes, o que a gente faz? Jesus, cadê o Senhor? O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e o Senhor não está aqui. Onde o Senhor está? E aí a gente vem a pergunta então, porque o credo apostólico ele vai afirmar que Jesus subiu aos céus. E essa subida aos céus era realmente necessária? Por que Jesus teve que realizar este ato ministerial? Por que então ele teve que desaparecer à vista de todos? Ele não poderia apenas ressuscitar e permanecer ressurreto até o dia de hoje? E pensando um pouco sobre isso, eu fiquei imaginando como seria bizarro pensar nessa situação de Jesus ressurreto. Porque Jesus teria ressuscitado dentre os mortos, e ele, no corpo ressurreto, ficaria aparecendo individualmente as pessoas dizendo: ei, lembra de mim? Eu sou Jesus, aquele que estava na cruz lá, vocês crucificaram, eu estou vivo. Ei, pessoal, vamos reunir aqui, vocês lembram de mim? Eu fui crucificado, fui morto, mas olha aqui, eu estou vivo. Pilatos, lembra que eu falei para você que o meu reino não era deste mundo? Eu estou vivo, eu estou aqui ressurreto. Parece um pouco ridículo que Jesus tivesse que realizar algo dessa forma. Mas então qual é o propósito? Será que Jesus quis apenas fazer um truque de mágica? Ele estava lá, crucificado e morto na cruz, e de repente ele aparece em outro lugar com algumas palavras mágicas dizendo: vejam, estava morto, agora estou vivo. Com certeza este não foi o propósito de Jesus. Eu quero que vocês abram comigo em João capítulo 16, os versículos 4 a 7. João capítulo 16, os versículos 4 a 7. Jesus já tinha falado sobre isso anteriormente. Ele já tinha realmente explicado sobre essas coisas. E lá em João 16, os versículos 4 a 7, ele diz assim: João 16, versículos 4 a 7, a palavra de Deus diz: olha, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco.
mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Então, de maneira clara, Jesus diz: eu preciso ir para junto do Pai, senão o Espírito Santo não virá sobre vocês. É necessário que eu conclua essa obra para que o Espírito Santo esteja com vocês. E é este Espírito, o Espírito de Deus, que estará conosco até a consumação dos séculos. Jesus não mentiu para nós, não mentiu para os discípulos, mas ele afirmou que o Espírito estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus bradou na cruz: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Para que nenhum de nós, aqueles que creem nele, pudesse clamar algo semelhante. Nós jamais, aqueles que são filhos de Deus, iremos um dia clamar: Senhor, porque o Senhor me abandonou? Porque ele prometeu que o Espírito dele estaria conosco até a consumação dos séculos. E é por isso então que, dessa forma, Jesus, recebendo toda a autoridade no céu e na terra, ele precisava tomar o seu lugar de autoridade. E a ascensão de Cristo então é um evento redentor, é um ato ministerial de Jesus, um dos seus últimos atos ministeriais terrenos. Foi na ascensão que Jesus Cristo adentrou em toda a sua glória. Jesus foi agora para um lugar especial para realmente realizar um propósito especial. Ele vai para o Pai, para a destra do Pai, e de lá ele julgará todas as nações. É de lá que ele vai tomar o seu lugar de juiz de toda a terra, para julgar as nações e para então fazer a preservação de todos aqueles por quem ele morreu. Estevão teve um vislumbre disso, quando lá em Atos 7, 55 e 56, não precisa abrir, mas vocês podem me acompanhar na leitura, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus é coroado em glória à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis e ele precisava agora assumir a sua postura. Ou que rei não assumiria o seu trono? Que rei seria Jesus se ele não tomasse o seu lugar de autoridade? Se ele simplesmente ficasse aqui na terra e dissesse: não, eu sou rei, eu sou o Senhor de todas as coisas, mas eu vou viver aqui entre os homens e continuar vivendo entre os homens porque eu quero ser humilde. Jesus é o Todo-Poderoso e o único digno de honra e de glória, e ele precisava tomar esse local de poder. A gente pode ver então que os atos ministeriais de Jesus aqui na terra, ela pode ser vista como uma escada de 4 degraus. No primeiro degrau a gente vai ter ali o nascimento virginal de Jesus. E se vocês perceberem bem, é o que a gente tem passado pelo credo apostólico. É o que realmente no credo apostólico tem afirmado todas essas coisas. Por isso que um documento histórico como esse não pode ser negado, porque negar alguma coisa no credo apostólico seria negar a própria fé. Alguém negaria que Jesus, que Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Alguém negaria que Jesus nasceu de forma virginal, que morreu e ressuscitou? São essas coisas que o credo afirma. Então, se ele afirma conforme as Escrituras, nós devemos não só crer, mas também ensinar. Então, nesse primeiro degrau, a gente tem o nascimento virginal de Jesus. No segundo degrau, a gente chegaria então na vida de Jesus sem pecado. No terceiro degrau, a gente chegaria em Jesus que morreu e ressuscitou. E no quarto e último degrau, nós temos a ascensão de Cristo, adentrando então em toda a sua glória. Percebam que todos esses atos ministeriais são atos que só podem ser realizados pelo próprio Deus. São atos sobrenaturais. Ou por acaso algum ser humano que você conhece, ou nós mesmos, poderíamos nascer de forma virginal? A gente poderia ter uma vida sem pecado? Alguém se arriscaria a levantar a mão e dizer: não, a minha vida não tem pecado algum? Alguém poderia ser morto e pelo seu próprio poder ser ressuscitar pelo seu próprio poder? Não poderia. Algum de nós poderia se assentar no lugar de Cristo e julgar as nações com retidão e justiça?
também não poderia fazer. Somente o próprio Deus poderia realizar algo assim. É por isso que nós, reformados, dizemos que tudo pertence a Deus, que a salvação é uma obra dele, que a salvação pertence ao Senhor e não pertence a nós, seres humanos. É por isso que clamamos a Deus para que nos salve, porque se dependesse de nós, se a salvação dependesse única e exclusivamente de nós, não necessitaria de Cristo. Se a salvação fosse algo que Deus dissesse, faça isso e faça aquilo e será salvo, qual a necessidade de Cristo? É justamente porque nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus e porque nós não conseguimos realizar todas as coisas que Deus requer de nós, é que Ele envia Cristo para cumprir no nosso lugar, e aqueles que creem nele têm os seus pecados perdoados e são salvos de forma eterna. Mas depois de tudo isso dito, qual a relevância disso? Qual o significado que isso tem para nós? Por que então o pastor Paulo escolheu estudar o credo apostólico? Tem tanta coisa para estudar, mas por que estudar sobre isso? Ou por que hoje especificamente falar sobre a ascensão de Cristo? Hoje é domingo, o dia do Senhor. E assim como aqueles discípulos que viram Jesus sendo elevado aos céus, nós estamos hoje agora com os olhos fitos no céu. Nós viemos aqui cantar louvores ao Senhor. Nós viemos aqui ser alimentados pela palavra de Deus. E se já estamos em Cristo, nós somos cidadãos dos céus. O ponto é que nós não devemos permanecer como aqueles discípulos, olhando para o céu somente e não fazer mais absolutamente nada. Vamos então, agora que Jesus fez todas essas coisas, contemplar tudo que Ele fez e aguardar o retorno dele. Não é isso que Ele diz. Porque quando o Espírito Santo é enviado, Ele diz: vocês deverão testemunhar sobre mim até os confins da terra. Há uma responsabilidade a ser exercida. Nós precisamos realizar essa responsabilidade que Deus colocou sobre nós. E é nesse ponto agora que eu quero trazer algumas aplicações práticas para nós, sobre o fato de Jesus ter sido assunto aos céus. O que nós vamos fazer agora, nós que dizemos que cremos em Cristo, que dizemos ter o Espírito Santo, que Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos? E a primeira coisa é: nós temos testemunhado sobre Cristo? A nossa vida, o nosso falar, o nosso pensar tem testemunhado sobre Cristo Jesus e sobre toda a sua obra? Ou geralmente você diz: olha, realmente eu creio em Deus, mas eu não consigo muito esse negócio de evangelizar ou de testemunhar sobre Cristo, porque eu não tenho ali muitas habilidades para isso. Isso é um perigo, porque duas respostas são possíveis ali. Primeiro, se você não tem testemunhado sobre Cristo, você precisa primeiro considerar se você é de fato cristão. Eu sou de fato cristão porque eu não tenho testemunhado sobre Cristo. E segundo, não, eu sou cristão, mas é que realmente eu não consigo, porque eu tenho vergonha, ou porque eu não tenho tempo, ou porque eu não tenho conhecimento suficiente. Então aí é outro ponto. Ok, você é um cristão, mas você está em pecado. Você precisa abandonar esse pecado e fazer aquilo que Deus pede que a gente faça, que é testemunhar sobre Cristo. Talvez você possa até dizer assim: mas veja, existem pessoas muito melhores do que eu para fazer o trabalho. Existem pessoas que vão fazer isso muito melhor do que eu. E eu não duvido disso. Assim como também eu não duvido que existiria pessoas muito melhores do que eu mesmo para estar aqui hoje falando sobre a ascensão de Cristo. Eu não tenho dúvidas disso. Mas sabe qual que é o ponto? Deus, aprove a Deus que nós estivéssemos aqui. Aprove a Deus que eu trouxesse a mensagem. Aprove a Deus que vocês fossem membros dessa igreja. E se Deus colocou a gente nesse lugar, a gente deve fazer o nosso papel e fazer muito bem feito, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa vida. Nós precisamos então exercer e executar aquilo que Deus confiou a nós. Se lembrarmos da parábola dos talentos, quando Jesus conta que os talentos foram distribuídos para aqueles 3 indivíduos, todos aqueles que exerceram aquilo que foi pedido para ele foi chamado de servo bom e fiel. Porém, aquele que escondeu o seu talento e nada fez, quando foi chegar diante do seu Senhor, foi chamado de servo injusto e infiel. Não devemos ser servos injustos e infiéis. Devemos ser servos bons e fiéis,
e exercer os dons e talentos que Deus nos deu. Se vocês de repente possam estar com dúvida, mas como que eu posso fazer isso? Será que eu posso ajudar aqui mesmo na Igreja Batista Consumado sobre isso? Pergunta para o André e para o pastor Paulo se tem coisa para fazer. Com certeza tem. Trabalho é o que não falta. Sempre vai ter uma forma de vocês ajudarem. Confie na liderança dessa igreja justamente para que vocês possam ter os seus dons identificados, os seus dons desenvolvidos, para que vocês sirvam a Deus da melhor maneira. Não fique apenas contemplando a obra de Deus, como aquele que olha para os céus e contempla todas essas coisas. Eu estava lendo um pouco sobre astronomia, e não é astrologia, tá? É astronomia. Até fazendo um parênteses aqui, geralmente quando me perguntam assim, qual é o seu signo? Eu falo que eu sou do signo do Tiranossauro Rex. E eles falam, mas esse signo não existe. Eu falei, os outros também não, então não tem problema, está tudo igual. Então, o ponto é que quando eu estava estudando sobre astronomia, eu estava vendo as responsabilidades que o astrônomo tem sobre observar o universo. Ele contempla todo aquele universo, ele identifica movimentos de planetas e estrelas, mas ele não fica apenas na contemplação. Ele tem um trabalho a fazer. Ele precisa relatar aquilo e testemunhar aos demais o que está acontecendo. Vejam que, salvo as devidas proporções, nós, mediante a obra de Deus, nós devemos sim contemplar, achar belo tudo que Deus faz, mas não ficar de maneira apenas contemplativa. Mas nós devemos agir de acordo com o que Ele pede. E o texto aqui é muito claro, quando Jesus diz, vocês devem testemunhar de mim até os confins da terra. E é algo, inclusive, para nós ensinarmos as crianças. Mas como que eu vou ensinar as crianças sobre testemunhar de Cristo? É um texto complexo. Você está falando sobre a ascensão de Jesus. Você está falando sobre o grau mais alto do ministério de Jesus aqui na terra. Ensina as crianças a observar o céu. Quando vocês levarem elas numa praia, peçam para elas olharem os mares, as árvores, as montanhas, e que elas testemunhem que Deus, o Criador de todas essas coisas, fez aquilo. E ela pode simplesmente falar isso a um amigo dela da escola, a um primo dela, a um irmão, e dizer, você sabia que essa montanha foi criada por Deus? Não existe melhor testemunho. Você sabia que esses céus, esse mar, foram feitos por Deus? Ensine as crianças a contemplarem a criação, mas testemunharem que o Deus, Criador de todas as coisas, foi que fez isso. É uma forma muito prática de ensinarmos às nossas crianças como não ficar apenas contemplando a obra de Deus. E por fim, a gente chega aqui ao nosso final, onde eu quero justamente enfatizar a importância de uma doutrina como essa. Porque conforme vocês vão ver nos próximos estudos do Credo Apostólico, diz que Jesus subiu aos céus e depois que Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os céus e a terra. E isso deveria causar temor naqueles que não estão em Cristo, porque quando isso acontecer, não será um bom dia. Eu quero que vocês abram comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Vamos ler os versículos 31 a 34. Porque esse Jesus que subiu aos céus, o credo também vai afirmar posteriormente que Ele vai voltar. E lá em Mateus 25, nos versículos 31 a 34, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Também na leitura do versículo 41 que diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Portanto, se você não estiver em Cristo, esse dia do retorno dele não será um bom dia para você. A urgência que nós temos em relação a isso não é para simplesmente você pensar sobre o que fazer a respeito. Vai acabar o culto aqui, eu vou para minha casa, eu vou pensar sobre essa possibilidade de eu crer ou não em Jesus. A gente não deve agir dessa maneira. Nós não sabemos se quando acabar esse culto e a gente estiver indo para nossa casa, nós permaneceremos vivos. Parece um pouco clichê, isso que todo pregador fala. Olha, você não sabe a hora que você vai morrer. E recentemente, na nossa igreja mesmo, lá em São Bernardo, nós tivemos um fato bem semelhante sobre isso. Um irmão que acabou de sair do grupo de oração, ao ir para sua casa, não retornou no dia seguinte. E glória a Deus que ele morreu em Cristo. Mas, quando nós examinamos a nossa vida, nós estamos em Cristo? Nós de fato estamos em Cristo? Há pecados que precisam ser abandonados? Há obras de justiça que precisamos exercer em nossas vidas? Essa é a pergunta mais importante a ser respondida. Porque se Jesus, ele não apenas morreu e ressuscitou, ele subiu aos céus e ele está lá e vai julgar todas as nações com justiça. E ele não é um Deus injusto. Ele não vai passar a mão em seu pecado. Só há uma esperança, que você crê em Jesus e na obra dele, para que os seus pecados sejam perdoados. Mas, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que confiam a sua fé na obra de Cristo Jesus, esse dia sim será glorioso. Esse dia sim será um dia em que todo o mal será destruído, onde o pecado não mais existirá, onde toda lágrima será enxugada. Esse dia será um dia glorioso para nós. Não precisa abrir, mas em João 14, 1,3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. E essa é a nossa confiança, que Jesus preparou morada para nós. E se confiarmos nele e na obra que ele fez na cruz, nós um dia estaremos nessa morada preparada especialmente para aqueles que creem nele. É por isso que quando o credo apostólico diz: subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, nós devemos dizer um sonoro amém. Louvado seja Deus, que assim seja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez exatamente dessa forma. E quando você estiver passando por problemas e aquela pessoa que geralmente zomba da sua fé te perguntar: olha só, veja sua vida, você está doente, você está passando por um luto, está com problemas financeiros, está com problema no seu casamento, onde está o Jesus que você tanto fala? Afirme com convicção: o Jesus, aquele que eu creio, está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, e a Ele foi dado toda a autoridade para Ele julgar as nações, e é nisso que eu creio e confio. Não tenha medo de afirmar essas coisas, porque são verdades bíblicas, e essa é a nossa confiança. Essa é a confiança que devemos ter na pessoa de Cristo Jesus. E é isso que eu quero, irmãos, que quando finalizar essa mensagem hoje, a gente tenha em mente: se não estamos em Cristo, devemos buscá-lo de tal forma que não iremos parar até realmente encontrar paz e segurança nele. Mas se já estamos em Cristo, devemos cumprir a ordem que ele já tinha dado aos discípulos. Devemos testemunhar sobre Jesus até os confins da terra. Quando eu cheguei aqui, eu achei bem interessante, também foi citado aqui, que no folheto de vocês está: nosso propósito, glorificar a Deus, pregando a palavra e fazendo discípulos. E nada mais é que o nosso texto fala hoje. O que vocês têm que fazer, vocês que creem em Deus? Glorifiquem a Ele, preguem a palavra e façam discípulos. E estejam certos e estejam muito felizes pela essa igreja aqui, estabelecida aqui na Vila Guarani, porque eu percebo detalhes que são vistos aqui de forma muito importante. Um folheto como esse, onde diz qual é o propósito da igreja, as imagens que são colocadas
no YouTube de forma proposital, onde ensina primeiro Jesus como cordeiro e agora ensina Jesus como leão, como aquele que realmente tem autoridade de julgar as nações. Detalhes são importantes. Deus é um Deus de detalhe. Deus não é um Deus que pede para que você faça as coisas de forma geral. Se Deus te colocou hoje para que você fosse um assistente administrativo numa empresa, seja o melhor assistente administrativo dessa empresa. Se hoje você é pastor da igreja local, seja o melhor pastor. Não comece a justificar para si mesmo dizendo: haveria pessoas melhores do que eu. E realmente, pode ser que tenha. Mas aprove a Deus deixar você aqui. Aprove a Deus colocar você nesse papel. E se você não tem entendido qual é o seu propósito, seja no trabalho, seja no casamento, ou seja na igreja, Deus pede para que para que a gente vá até Ele com essa sabedoria. Lá em Tiago diz que aqueles que pedem sabedoria a Deus, Ele não impropera, ou seja, Ele não impede que a gente receba essa sabedoria. Então eu peço que vocês tenham isso em mente. Se eu sou de fato um filho de Deus, eu devo testemunhar sobre Ele até os confins da terra. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor aplique essas verdades aos corações das pessoas. Que todos que ouviram essa mensagem possam sair daqui amando mais a Cristo, com a certeza e a convicção daquilo que precisa realizar. Aqueles que não estão em Cristo, Senhor, que o Senhor nos alcance, que o Senhor ilumine a mente deles, para que eles entendam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles vejam a urgência e a importância de crer na obra do Teu Filho, porque é a única esperança que ela possa ter. Anime, Senhor, aquelas pessoas que estão desanimadas ou passando por grandes problemas nessa vida, porque o Senhor disse que nós teríamos aflições neste mundo, mas o Senhor venceu o mundo, e podemos confiar que o Teu Santo Espírito, aquele que o Senhor derramou sobre nós, depois que o Senhor subiu aos céus, este Espírito estará conosco até a consumação dos séculos. Todo louvor, toda glória e toda honra seja dada a Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.